professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. De volta com o quadro Perspectivas Teológicas, e hoje vamos abordar o tema da Trindade. A Trindade é uma das doutrinas basilares da fé cristã, mas é preciso contextualizar e entendê-la à luz das Escrituras. Inicialmente, no Primeiro Testamento, nas Escrituras hebraicas, ou no Antigo Testamento, como costumamos chamar, nós não temos uma revelação clara a respeito da Trindade. Essa doutrina ela vai sendo revelada ao longo do tempo, numa perspectiva que nós denominamos teologicamente de revelação progressiva, de tal modo que apenas no Novo Testamento nós temos uma revelação mais clara da doutrina da Trindade, sobretudo nos ensinamentos de Jesus, no próprio batismo de Jesus. O Pai fala que o Filho é amado por ele, o Filho sendo batizado, e o Espírito Santo em uma forma corpórea de pomba. Jesus também ensinou que deveríamos pregar o Evangelho, anunciar a boa nova da salvação a todas as pessoas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e também que essas pessoas fossem batizadas em nome da Trindade. O apóstolo Paulo, na conclusão da sua segunda epístola aos Coríntios, faz uma declaração que nós denominamos de bênção apostólica, na qual ele faz alusão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade é fundamental para a fé cristã. Mas é preciso nós entendermos que ao longo da história existiram diversas perspectivas a respeito da doutrina da Trindade. Algumas dessas perspectivas nós colocamos entre aquelas denominadas de heterodoxas, ou seja, diferentes da percepção e da perspectiva ortodoxa da Igreja cristã. E nós elencamos 3 perspectivas heterodoxas, ou seja, de perspectivas mais divergentes do senso cristão e da concordância cristã a respeito da Trindade. A primeira delas é a perspectiva modalista. O modalismo, na tentativa de simplificar a doutrina da Trindade, defendeu o modalismo, dentre os modalistas, um dos primeiros é Sabélio, um dos primeiros líderes da história da Igreja, que passou a defender que não se tratavam de 3 pessoas, mas de um Pai que se torna Filho e de um Filho que se torna Espírito Santo. Daí a palavra modo, o Pai é um modo que se transforma em outro modo que é o Filho e em outro modo que é o Espírito Santo. Então seria apenas uma pessoa. É por isso que é denominado essa perspectiva é denominada de modalismo. Uma outra perspectiva é a perspectiva do subordinacionismo. Essa foi defendida, por exemplo, por Ário, um dos líderes da Igreja do 3º século da era cristã, que passou a defender que Jesus não era Deus poderoso ou todo-poderoso, e Jesus seria uma espécie de Deus secundário, um Deus inferior ao Pai, a Javé. Portanto, foi se construindo uma teologia subordinacionista, na qual o Pai é superior ao Filho, o Filho é superior ao Espírito Santo. Mas ainda tem uma outra perspectiva heterodoxa, que essa está muito em voga, é muito comum na teologia popular, que é o triteísmo. Pessoas que saem por aí defendendo que são 3 pessoas e 3 deuses.
E às vezes há quem, na forma de falar e de se expressar, dê muita ênfase às três pessoas, quase a defender que existiriam três divindades ou três deuses na Trindade. É preciso que se tenha cuidado com qualquer afirmação nesse sentido. Justamente por isso, os pais da igreja da Capadócia, os pais gregos, ao invés de utilizar o termo pessoa, eles preferiam utilizar o termo hipostases, para dar ideia de manifestações de Deus e associar menos a essa ideia de pessoa. Bem, então essas são as três perspectivas mais heterodoxas a respeito da Trindade: o modalismo, o subordinacionismo e o triteísmo. Agora, quando nós chegamos para perspectivas mais ortodoxas, bíblicas, cristãs, aceitas a respeito da Trindade, nós apontamos duas. A primeira delas é uma perspectiva que a gente denomina de psicológica. Essa foi defendida principalmente por Agostinho de Hipona, que muito escreveu a respeito da Trindade, e ele afirma que, analogicamente, como o ser humano é um ser que é corpo, alma e espírito, então a divindade seria psicologicamente Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, isso está reafirmado no Credo Niceno, de 381 d.C., Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus, mas que subsistem em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus, três pessoas, três hipostases. Uma outra perspectiva que, de certo modo, complementa e não se opõe a essa perspectiva psicológica é a perspectiva social. Alguns teólogos mais contemporâneos, sobretudo do século XX, passaram a defender uma concepção comunitária da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estão em uma união completa. E aí um termo bastante utilizado por esses teólogos contemporâneos, resgatando os pais da igreja da Capadócia, da Grécia, é o conceito de pericorese. O Pai está no Filho e o Filho está no Espírito Santo, em uma dança comunitária e harmoniosa, por meio da qual eles convidam a comunidade, a própria igreja e a sociedade como um todo a fazer parte dessa integração e dessa comunidade de amor e dessa comunidade de comunhão. Então, esse apelo social na Trindade cristã e bíblica é uma abordagem que nos conclama a esse espírito comunitário de partilha e de envolvimento. Dois teólogos fundamentais nessa perspectiva social da Trindade foram Karl Barth, o famoso teólogo suíço, e Jürgen Moltmann, que também defendeu uma concepção, uma perspectiva mais comunitária da Trindade. Concluímos, portanto, que a Trindade bíblica, no seu eixo comum de crença e de doutrina, é um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que faz analogia com a própria condição humana, numa perspectiva psicológica, e que também nos conclama uma vida comunitária de amor e comunhão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Aqui vos falou professor José Roberto, no seu canal, Nos Limites da Teologia.